A PEC que limita decisões monocráticas no Supremo Tribunal Federal entra na pauta do Senado e deve ser votada até o começo do próximo mês. O texto, que será discutido no plenário da Casa, tem a autoria do paranaense Oriovisto Guimarães, do Podemos. A proposta de emenda à Constituição já passou pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa no começo do mês e agora foi incluída na pauta do Senado. Ou seja, a partir de agora, passa a contar o prazo de 5 sessões para que esse texto possa ser votado pelos demais parlamentares. De acordo com o texto, a autoria do senador paranaense Oriovisto Guimarães, do Podemos, os pedidos de vista em tribunais devem ser coletivos e limitados a 6 meses, podendo ser renovados por mais 3. A medida também proíbe decisões individuais que suspendam leis ou atos normativos que atinjam a coletividade, além de proibir a suspensão de atos do presidente da República ou dos presidentes da Câmara, do Senado e do Congresso. Por ser uma emenda à Constituição, ela precisa ser votada em 2 turnos e contar com, no mínimo, o apoio de 49 senadores em cada um desses turnos. Depois, esse texto segue para a Câmara. A expectativa é de que o projeto possa ser debatido no plenário a partir da segunda semana de outubro. O senador Oriovisto Guimarães falou sobre o assunto. Vamos conferir. Por ser uma PEC, ela tem que passar por 5 sessões de discussão. Ela entra na pauta da próxima terça-feira. Daí tem que esperar 5 sessões para que ela possa ser votada. Então vai a semana que vem inteira, a outra semana tem feriado, não se vai votar isso virtualmente, tem que ser presencial. Então o mais provável da votação é a semana do dia 8. Alguns líderes queriam a votação dessa proposta já nessa semana, mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, avisou que vai seguir o rito estabelecido pelo regimento interno, embora trate o assunto como prioridade. O relator da PEC no Senado é o senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina. Tá, e portanto, é uma discussão importantíssima e que exige muito debate do Senado. Você veja, ele falou ali da PEC. A PEC tem o que a gente chama de quórum qualificado, né? Dos 80 e poucos senadores, nós precisamos de 41 votando na mesma ideia para que ela vá à frente. E mais que isso. Depois disso vai à Câmara Federal. E aí, meus amigos, que mora o perigo, como diz a música. Que vamos entender o que está acontecendo. O Senado resolveu responder ao Supremo. Está mais do que claro isso. As pessoas até ficaram na dúvida se era ali um jogo de cena do Rodrigo Pacheco, que é o presidente, em algumas situações específicas, mas não. Podem ver que ele está tocando em frente. A questão é, tudo isso, de alguma forma, pelo menos esse projeto em específico, tem que passar também pela Câmara. E aí, nós temos mais um problema central na República Brasileira hoje, que nós temos que começar a debater, que é o controle da pauta pelos presidentes das casas legislativas. É muito poder, porque nada é votado se o CPF do presidente não quiser. O que eu estou dizendo aqui, que o Senado pode fazer esse esforço todo, votar a PEC e mandar para a Câmara. Se o Arthur Lira quiser trancá-la em uma gaveta, ele tranca. É uma opção dele. Não há ninguém que possa impedi-lo de fazer isso. Talvez esse detalhe, essa questão, tenha que ser debatida a extensão para você achar ali, pelo menos, medidas alternativas a tudo isso. E se o presidente deliberadamente, por algum motivo externo, não quiser votar, você tem que ter opções, não sei. Aí pensa numa saída, o conjunto de líderes dos partidos se reúne, se tiver pedido de alguma porcentagem de deputados, ela é votada, não sei, mas não tem isso hoje. O Brasil tem que chegar a essa solução. Porque o que está se desenhando é o seguinte, Pedroso, Lira tem falado já em Brasília, deixa o Senado votar que na Câmara a coisa não vai andar. E por que isso acontece, queridos ouvintes? Vamos lá. Essa pauta é muito importante para a gente tratar como se fosse algo corriqueiro do noticiário político. Tanto é que a gente no Jornal da Manhã chama muita atenção. E isso acontece porque o Arthur Lira está pendurado numa das gavetas do Supremo Tribunal Federal. Existem processos relacionados a ele e relacionados a outros interesses dele guardados ali no Supremo Tribunal Federal com ministros do Supremo. Então, qual é o interesse
eventual dos próprios ministros caso essa pauta vá adiante. Eles vão usar o poder que eles têm para talvez constranger. Lembrem de todo aquele lobby que aconteceu durante o processo eleitoral na questão relacionada às urnas. Lembrem de outros assuntos que afetavam a carreira da magistratura, como o próprio presidente na época, o ministro Fux, foi ali fazer certa pressão, sensibilização, talvez para usar um termo mais brando. É isso. Muitas vezes os políticos eles ficam temendo o poder judicial, penal que tem ali no Supremo. Então, além desse debate sobre o poder ali quase imperial que existem dos dirigentes das casas legislativas, a gente tem que retomar o debate sobre a ficha limpa. Porque quando nós colocamos no poder legislativo pessoas penduradas no judiciário, a gente cria essa distorção. Você tem ali juízes que têm numa espécie de coleira, praticamente, alguns parlamentares por conta desse tipo de processo. Isso não pode ficar assim. Agora, isso também não pode impedir essa ameaça, esse constrangimento do Arthur Lira, não deve impedir que os senadores levem adiante, sim, alguns pontos para coibir, para controlar os excessos cometidos por alguns ministros do Supremo. E caso não avance, Mark, o outro poder que o Supremo tem é de levar adiante, talvez, alguma investigação relacionada aos ministros pontualmente. Porque muitos desses abusos que eles querem evitar agora só estão sendo... existe a intenção de corrigir porque alguns ministros vêm abusando. Talvez, se a Câmara engavetar, o Senado da República deveria sim buscar punir ou, no mínimo, constranger esses ministros que têm abusado da prerrogativa que eles têm. É isso, vamos acompanhar para ver como essa história vai terminar.